Bom, hoje eu falei para vocês que eu ia contar como que foi a minha jornada com o tarô, na verdade com os oráculos de forma geral, né? Eu tinha 11 anos de idade, eu morava em São Bernardo do Campo, eu nasci lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Eu tinha cerca de 11, 12 anos, eu e uma amiga, a Patrícia, amiga de escola, nós fomos numa banquinha de jornal e compramos uma revistinha que vinha um baralho, e vinha naquele papelzinho fininho da revista. Não era um tarô, era um Vera Sibila, é um baralho italiano, né? Ele é um baralho cigano italiano, ele tem bem menos cartas que o tarô, acho que são 36, se não me engano. Mas a gente comprou aquilo, eu recortei todas aquelas cartinhas, eu plastifiquei com contact e nós começamos a usar aquilo, atender, né? Atender, tirar perguntinhas. Imagina, a gente estava na época, chamava ginásio, né? Ai, se fulano vai ficar com cicrano, se aquele menino gosta de mim. E comecei com isso daí. Cara, não é que o negócio dava certo? Eu comecei assim, eu tirava as cartinhas do Vera Sibila e ia olhar na revista, que tinha um resuminho de cada uma das cartas. Então eu comecei com cola, né? Eu tirava a cartinha e olhava, até que eu decorei todas aquelas cartinhas. E eu comecei a me fascinar por esse mundo, e eu fui atrás do tarô mesmo, né? Falei, poxa, aí o meu primeiro contato, assim, a primeira coisa que eu tive para estudar tarô, também foi em banca de jornal. Tinha uns fascículos, vocês lembram dos fascículos? Vocês que são da minha época devem lembrar. Que eu vendia na banca de jornal só uma parte, né? Só um caderno de um livro, de uma obra. E aí você comprava toda semana aquele fascículo, depois você levava num lugar para encadernar. Pois bem, saíram uns fascículos desses sobre oráculos. Então vinha o tarô de Marsella, só as cartas maiores, vinha o I Ching e vinha, o que mais que veio? Aí veio as moedinhas do I Ching de brinde, cartas de I Ching, vinha mais algumas outras coisas, já não lembro mais, mas veio as cartas do tarô de Marsella, os arcanos maiores. Aí eu comecei a estudar tarô, só tinha os arcanos maiores. E aquilo eu achei mais fantástico ainda que o Vera Sibila. E o tempo foi passando e eu continuei atendendo. Eu comecei a atender mesmo com o Vera Sibila, fazer sequências de perguntas para as amigas. Ainda não cobrava, até assim, acho que os meus 16, 17 anos, era meio que as colegas estavam lá com problema com o namorado, vinha perguntar, e eu abria as cartas, essas coisas assim, era uma coisa muito de adolescente mesmo, de menina, e aquilo foi ficando muito natural. E aí eu comecei a falar, eu quero ampliar isso, eu quero estudar o tarô. E aí aqueles fascículos eu me fascinei pelo tarô, por aquela simbologia, por aquilo tudo. Gente, a gente era muito, muito pobrezinhos. Nós nunca, graças a Deus, passamos nenhuma necessidade. Mas meu pai trabalhava muito, sabe? E era só ele trabalhando para sustentar a casa, 3 filhos. Não era fácil. Então não tinha. Eu não tinha como fazer curso de tarô, nem sabia se existia. Eu não tinha como, às vezes, comprar nada. Quando eu fiz ali 15, 16 anos, 15 não, comecei a trabalhar com 14 anos, 14 para 15 anos, que eu comecei eu era recepcionista numa academia de karatê. Aí eu comecei a receber meu saláriozinho, aí eu comecei a comprar livro, comprar tarô, não fazia ideia onde que eu estudava, onde que eu comprava, via uma coisa ou outra na livraria, aí comprava, e banca de jornal, tudo que eu via de tarô, de matéria, gente, eu tenho uma pasta de recortes até hoje de coisa de banca de jornal de tarô. Mas isso foi ampliando, né? E eu continuava atendendo os amigos, atendendo os colegas, e nessa época da adolescência, também foi a época em que eu passei uns problemas emocionais bem sérios. Eu tive uma depressão, eu fiquei bem mal. Aos 18 anos eu comecei a fazer terapia e comecei a tratar isso. E eu também tinha uma outra coisa que era a tal da mediunidade, né? Então, eu estava sempre assim, um pouco fora da casinha, eu sentia coisas que eu não entendia e tudo isso ia piorando. Eu realmente acredito que o quadro que eu tive de depressão foi causado pela mediunidade, que não era um problema
exatamente emocional, era algo mais espiritual mesmo, porque eu estava muito aberta, eu pegava todas as coisas, e tudo eu achava que era meu, não tinha essa, né, essa expertise de, isso aqui não é meu, isso aqui é da outra pessoa, eu estou captando. Então foi um período bem difícil. O pessoal fala muito assim, né? Eu vejo as pessoas falando assim: ai, a adolescência, eu tenho saudade da minha adolescência, a gente era tão feliz, a gente sabe. Eu falo, Jesus amado, quero nem saber de adolescência na minha vida. Graças a Deus ela passou, porque foi punk, assim, sabe? Foi um período que eu sofri muito com a depressão. E o tarô foi uma das coisas que realmente me ajudou a entender esse processo da mediunidade, a entender tudo isso. Ele foi uma ferramenta importante para mim. E aí eu continuei fuçando, né? Essa coisa do tarô e de estudar. Aí um belo dia eu conheci não, saiu, né? Em 88, eu estava com 18 anos, foi lançado o tarô mitológico. E ali foi a minha virada, de verdade. Por quê? Eu estudava o tarô de Marsella, eu atendia com Vera Sibila, mas assim, sabe? Era não via aquilo realmente como uma coisa tão séria. Era um hobby, era uma curiosidade. Já tinha esse fascínio pelas cartas, mas não levava tão a sério. Quando saiu, e o tarô de Marsella, gente, eu empaquei nos arcanos menores. Vocês não contam para ninguém? Por favor, que eu também passei por isso. Tanta gente vem nos grupos falar, eu não consigo fazer os arcanos menores. Eu falo, né? Eu também. Paquei. Por quê? Porque ele tem aquela coisa de repetir, né? Os naipes, isso é um pouco abstrato, e eu sou muito visual. E aquilo não. Ai, que preguiça, né? De decorar que 5, 3, 4 paus, aquilo deu um nó na minha cabeça, e eu usava só os maiores. E aí chegou a solução dos meus problemas, que em 88 o tarô mitológico foi lançado. Em 89 eu já estava atendendo com ele. Eu comprei, eu devorei esse tarô. Ainda era aquele amarelinho, o primeiro que saiu era uma caixa amarelinha, a capa do livro era amarelinha, e ele, se não me engano, era da Pensamento, né? Depois que ele passou a ser da Madras. Tá aqui em cima o livro, mas eu não consigo ver o logo da editora. Pois bem, aí a coisa ficou séria. Porque todo esse lado do autoconhecimento, junto com a psicologia junguiana, né, a mitologia que ele me trouxe, aí sim me ajudou muito a entender esse processo da depressão e usar o tarô como terapia. Claro, gente, junto com os tratamentos. Nesse meio tempo, eu trabalhei em centros, eu fui desenvolver essa mediunidade, eu comecei a fazer curso. Eu fiz curso de autoajuda, eu fiz curso de projeciologia, eu fiz curso de médiums no centro kardecista. Olha, o que você falava para mim é bom, eu ia lá e fazer o curso, né? Eu trabalhava só para isso, só para pagar essas coisas. E comecei a atender com o tarô também, então essa rendinha também me ajudava, né, gente, a colocar isso. E aí começou uma grande jornada, porque eu não sei nem como é que eu explico para vocês daí por diante. A minha vida foi acontecendo. Eu fiz técnica em propaganda, eu sempre desenhei, eu sempre pintei, eu fui trabalhar em agência de publicidade. Eu tive minha filha, né? Eu tinha 20 anos quando ela nasceu. Eu já trabalhava com publicidade. Daí eu fui trabalhar só com tarô depois que ela nasceu. Eu passei um período trabalhando só com tarô. Atendia na Nirvana, e sempre estudando e sempre fazendo curso. Só que não tinha internet, gente. Aprender tarô era comprar livro, ler livro, era isso. E não tinha, imagina, essa profusão de baralhos que a gente tem hoje, que é uma maravilha, que a gente se delicia, não sabe nem qual compra. A gente tinha contadinho alguns baralhos, né? E eu ia atender lá na Nirvana. E ali a gente tinha. Hoje em dia eu tenho tantos amigos tarólogos por causa da internet, é tão gostoso a gente trocar com os colegas de profissão. Naquela época eu conhecia a Nazaré e a Lurdinha, que também trabalhavam lá.
Eu atendia com o mitológico, a Lourdinha com o baralho cigano e a Nazaré com o tarô egípcio. Ai, foi um tempo muito bom, gente. Eu fiz amizades que duram até hoje. Aí depois eu atendia. Aí eu também continuei, voltei para minha área de propaganda, fui para a área de editoras, trabalhei muitos anos em editora, cheguei a ser chefe da diagramação, né, da parte de diagramação de uma grande editora aí de São Paulo. Aí voltei, aí não aguentei mais, mas sempre trabalhando com o tarô, tá? Eu estava trabalhando na editora, estava trabalhando na agência, mas estava atendendo, estava usando esse dinheiro extra para completar minha renda. E de fim de semana eu ia atender nas lojas esotéricas que eu conhecia. Aí eu comecei a elaborar o curso de tarô. Eu fiz, ainda quando eu estava em São Paulo, eu fiz um piloto, fiz uma estrutura. Eu falei, eu quero passar isso para as pessoas, porque é muito legal. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso. E daí chamei umas amigas mais chegadas, mais queridas, e a gente fez ali um curso piloto, e a partir dali comecei também a ensinar o tarô. E aí eu teve fases assim, de estar muito com tarô, e teve fase de estar muito com a editora, até que eu saí da editora. Saí da editora e eu fui trabalhar em casa como freelancer, porque eu já tinha os 2 meninos, nisso eu casei. Eu conheci meu marido por causa do tarô também, tá? Mas depois eu conto essa história. Eu trabalhava na Nirvana como taróloga quando eu conheci ele. Ele foi meu cliente de tarô. Aí tive meus 2 meninos, aí a gente comprou uma casa e a gente foi dando aula de tarô e fazendo tudo. Aí nesse tempo a minha depressão, graças a Deus, já estava curada, mas a vida era muito corrida. Eu trabalhava muito longe, né? Quando eu trabalhava na editora, então eu decidi sair e realmente cuidar das crianças, porque eu não estava dando conta de tudo. E voltei a trabalhar com tarô também, né? Aí atendi com tarô. Eu já atendi com tarô, gente, onde vocês puderem imaginar. Eu já atendi em casa, eu já atendi muito em lojas, assim, como é que eu te falo? Sabe, você tem uma livraria, uma loja esotérica, e aí você combina lá com a pessoa, dona da loja, com o dono da loja, ele arruma um espaço, você vai lá atender. Eu atendi assim na Nirvana, atendi na Prana, atendi num monte de lugar aqui em Joinville também, depois que eu mudei para cá. Eu já fiz feiras, eu já atendi pela internet, assim, naquele site, sabe? Quando você escreve ali Você sempre vê, né, essas propagandas, tantos tarólogos, não sei quanto, 1,99 o minuto, 5,99 o minuto. Trabalhei para caramba num site desses, foi assim uma bênção na minha vida esse site. Enfim, e trabalhando como freelancer. Só que a minha área lá de freelancer, né, com o mercado editorial, foi ficando ruim. Por quê? Porque começou a chegar a internet, a área de revistas, a gente trabalhava com revistas, começou a cair muito. E foi ficando ruim, e eu fui me endividando. Aí meu marido recebeu a proposta de vir transferido aqui para Joinville. A gente veio de mala e cuia, isso já está fazendo 13 anos. Aqui era muito difícil eu trabalhar com o tarô, porque eu não conhecia ninguém, eu não tinha quem ficasse com meus filhos, eles eram pequenos para eu ir, então demorou um tempo até eu conhecer as pessoas, até eu me virar. Aí eu comecei a trabalhar, atender com tarô online. Eu atendia pelo Skype, gente. Vocês aguentam isso? Né? Na época, era a única coisa assim que dava essa conexão do vídeo e que tinha uma estabilidade, que você conseguia fazer a consulta sem ficar caindo, internet, essas coisas assim, sabe? Então eu vim para cá e tinha meus clientes ficaram lá em São Paulo. Então, né? O pessoal vem com essa história assim de agora na pandemia, vamos fazer consulta online. Eu faço desde 2000 e quando que eu mudei para cá, gente? Sei lá, faz 13 anos que eu faço. E funcionava, né? E era o jeito que eu tinha de atender naquela época. Mas tudo ficou meio complicado porque eu estava ainda com os freelancers e estava sozinha com as crianças, que lá em São Paulo minha mãe me ajudava muito, meu marido também trabalhando, então virou uma época muito corrida. Conforme eu fui me enturmando aqui,
Aí eu fui atendendo os espaços esotéricos daqui, né? Então atendi na Dandelion, atendi na Casa Zen, é muito legal. Espaço em casa para trabalhar, assim, só online. Aí eu ia lá para o espaço, né? E atendia a pessoa, pagava uma porcentagem ali para usar a sala, é perfeito, gente. Você ajuda o espaço que vai estar oferecendo um serviço a mais e você também tem um espaço muito adequado, muito bacana, né? Para você atender muito organizado, com tudo certinho. Então, continuei assim. E o negócio dos freelancers piorando. E eu besta, gente. Em vez de eu pegar e focar mesmo no tarô, eu queria insistir que o negócio do freelancer desse certo. Eu fui me enrolando numa dívida que vocês não têm noção. Fui ficando toda atrapalhada. E aí, chegou um momento em que foi minguando cada vez mais. Parei com os freelancers. Eu falei, gente, agora vai ter que ser o tarô. Não tem jeito, vou ter que fazer isso funcionar. Foi quando apareceu o lance de eu trabalhar no site. E eu trabalhava 8 horas por dia no site, atendia 8 horas por dia. Eu fiquei 4 anos trabalhando nesse site. E continuava atendendo. Eu falei, gente, que coisa, porque eu demorei tanto tempo, porque eu botei minha vida todinha em ordem, sabe? Começou a aparecer, né? Como eu estava focada naquilo, divulgando aquilo, falando, começou a aparecer muito cliente. Eu comecei a atender de manhã os meus clientes particulares e trabalhava das 2 às 10 no site. Aí eu falei, gente, não dá, não estou aguentando mais. E morrendo de vontade de botar os cursos de novo. Aí eu falei, ai, não dá. Aí que eu fiz, acabei diminuindo um período, pedi lá no site, eles deixaram eu trabalhar 4 horas por dia, e eu fui, então, elaborar os cursos para voltar a dar os cursos, e aí o ano passado a gente já teve aí 2 turmas, e continuo fazendo um monte de curso, gente do céu, como eu faço curso, vocês não me imaginam, não necessariamente curso de tarô, mas é tudo aquilo que eu acho que vai, né, contribuir. Eu fiz um curso de psicologia transpessoal de 1 ano e pouco pela Unipaz. Eu comecei a estudar as mesas radiônicas também. Por quê? Porque atendendo com as cartas, eu sempre via que o que acontece? Que as pessoas, às vezes, tinham ali um bloqueio energético, tinha algo que precisava de uma outra ferramenta, uma terapia, alguma coisa que limpasse aquela energia ou que soltasse ela de outras vidas, né? De algum trauma, para que ela andasse. E eu fiquei pesquisando um monte de técnicas, eu pesquisei muita coisa, eu testava em mim mesma. Então, aí eu fui testar de tudo que vocês imaginarem, de terapia nova que aparecia, eu ia ver o que era para ver se aquilo ajudava, né? Aí, nisso, apareceu a mesa radiônica, e eu fiquei encantada com a mesa. Porque o tratamento que eu fiz com a mesa foi, assim, maravilhoso, deu um baita resultado na minha vida. Então, eu fiz uns cursos de mesa e comecei a trabalhar com as mesas junto com o tarô, né? Nesse sentido, na hora que a gente abre e vê que a pessoa realmente precisa de uma limpeza energética, bora lá para a mesa para abrir esse caminho, para ajudar que as coisas não vão por aquele lado que o tarô estava falando, né? Que não estava bom. E aí das mesas veio o registro acástico e são os 3 trabalhos que eu coloco hoje, tá? Que eu ofereço hoje. Mas o meu carro-chefe é o tarô, né? Sempre. E eu vou contar outra coisa para vocês. Toda vez que eu vou fazer um curso novo dessas coisas, eu fui fazer o curso de mesa radiônica, a instrutora falava assim para mim: você vai ver, a mesa é tão maravilhosa que você não vai querer mais atender com tarô, só com a mesa. Eu falei, eu vou largar meu tarô? Ó, louca. E não larguei. Pelo contrário, os dois, né, se ajudam.